Eli Jonas. E a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que propõe uma mini-reforma para os partidos políticos. Ela relaxa as punições e ainda propõe o parcelamento de multas em até 15 anos. Aline Beckett, tudo para eles, nada para gente. É isso? Um monte de benefícios fiscais para quem comete irregularidade e crime. É uma espécie de refis da classe política? Oi, Uribe, boa tarde novamente a você e a todos que nos acompanham a partir de agora aqui no Bastidores. Olha só, e tem um dispositivo inserido nesse texto que se chama refis eleitoral, né? A recuperação fiscal ali dos partidos políticos, né? Aqui na Câmara foi aprovado então ontem esse projeto de lei que altera as regras de fiscalização e de punição aos partidos políticos. Na prática, esse texto facilita a regularização das dívidas e multas e também reduz o impacto ali das sanções que são aplicadas pela Justiça Eleitoral aos partidos. É por isso que tem parlamentares aqui e especialistas também chamando de mini-reforma partidária, né? Os parlamentares mexeram em alguns pontos ali, citando alguns. O principal deles, como eu já adiantei, é o refis eleitoral, um dispositivo colocado nesse texto que facilita ali e permite o parcelamento de multas em até 15 anos. Algumas dessas multas por desaprovação ficam limitadas ali a R$30 mil a possibilidade desse parcelamento. Os processos também de prestação de contas tiveram um limite estabelecido. Se eles não forem encerrados em até 3 anos, se não forem concluídos, poderão ser encerrados na Justiça Eleitoral. Além disso, partidos de fusões de siglas, né, que forem reinventadas, siglas antigas e aqueles que trocarem também, de certa forma, ali dos partidos novos, não vão herdar as dívidas dos partidos anteriores. E, além disso, os diretórios locais poderão receber recursos do fundo partidário, mesmo com essa inadimplência na Justiça Eleitoral. Mesmo com essas pendências de multa, poderão ainda ter acesso ao fundo partidário. O texto também pede ali a suspensão de contas em plataformas judiciais sem uma ordem judicial. Plataformas digitais, sem uma ordem judicial. Elas não podem, então, ser bloqueadas na internet. Alguns parlamentares se manifestaram ontem contra essa proposta. A Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, criticou essa tramitação. Ela disse que foi uma tramitação muito acelerada do projeto, disse que esse texto fragiliza também todas as ações do Tribunal Superior Eleitoral ao blindar os partidos de irregularidades. Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, também criticou a possibilidade de utilizar justamente esses recursos do fundo partidário para poder quitar ali multas e dívidas de partidos eleitorais, né? Mas fato é que essa proposta foi aprovada ontem aqui na Câmara dos Deputados e agora vai seguir para a tramitação no Senado Federal, que é a casa revisora e é onde a gente espera então uma revisão desse projeto relacionado então a essas benfeitorias, esses benefícios fiscais aos partidos políticos. Uribe. Obrigado, Aline Beckett, por essas informações. Eu vou chamar a nossa Clarice Oliveira. Clarice, é sempre assim, chega em ano eleitoral, a classe política se une, direita, esquerda, aprovam um refis, ou seja, cometeram várias irregularidades, tentam ter um perdão. São sempre tudo para eles e nada para a população, né? É mais do que isso, né, Uribe? Aqui a gente não está falando de um refis. É claro que entra o refinanciamento de dívidas partidárias, mas a gente está falando de um passe livre para quem cometer irregularidade em eleições, por exemplo. Porque a gente não pode esquecer que as multas aplicadas aos partidos políticos são punições por irregularidades cometidas, por não cumprirem as regras. Então, sofrem essas multas, mas dessa forma a gente consegue prolongar o financiamento desses pagamentos até Deus sabe lá quando, e se os processos não caminharem na justiça com celeridade, simplesmente essas dívidas desaparecem, encerra-se essas ações sem que haja o devido pagamento, o devido suprimento aí do que foi cometido contra o eleitor, contra os brasileiros. Então, é mais um passe livre, é mais um exemplo de uma medida em que
o Congresso valida esse vale-tudo dos partidos políticos em período de eleição. Vamos fazer um leleô. Vamos dar um jeito de as contas das irregularidades que vierem a ser cometidas não precisem ser pagas ou possam ser pagas a perder de vista. Assim, ninguém se preocupa com esse débito lá na frente.